Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal. E hoje nós vamos falar de prótese dentária. Antes de saber o que é prótese dentária, nós devemos avaliar que prótese é toda aquela peça que é artificial que vai substituir um órgão ou parte dele. Então, uma prótese não é apenas uma prótese bucal, oral, mas nós vamos ter próteses de membros superiores, membros inferiores, próteses cardíacas, né, próteses coclear, oculares, tá bom? Então, é importante a gente entender que a prótese em si, ela tem uma gama, né, de possibilidades, tá? Não só na área bucal. E é muito comum cair pegadinha aí em concurso público referente à essa questão da prótese, tá bom? Então, para começar, para a gente entender melhor, a prótese dentária ela vai ser dividida em alguns tipos, né? Então, nós vamos ter aqui, primeiro, a função da prótese, né? Então, a função dela sempre vai ser substituir um ou mais dentes da arcada dentária ou também parte de um elemento dentário, tá? Então, a prótese dentária, ela vai substituir não só dentes, mas alguma parte também do elemento que for perdido. E daí a gente vai começar a conversar também mais para frente sobre as próteses fixas, principalmente a questão de onlay, overlay, tá bom? Para a gente entender um pouquinho melhor disso. E aqui nós vamos ver os tipos de prótese propriamente dito. Então, nós temos a prótese total, né? É conhecida aí como a dentadura, né? Então, ela vai substituir todos os elementos bucais. Esse caso aqui é o caso clássico, onde o meu paciente perdeu todos os dentes. Então, nós vamos ter que reabilitar ele através de uma prótese total, tá? Lembrando que a gente tem uma total imediata também, né? Aqui é só um preparo, tá? Mas a prótese total imediata, ela vai sofrer carga cirúrgica, então implica na instalação de implantes, tá? Com a carga imediata. Então, por isso, prótese total imediata. Perfeito? Nós vamos ter também a prótese parcial removível, tá? E daí a gente vai ter a provisória e a definitiva, tá bom? Quando a gente fala em provisória, o grande problema é que o paciente acredita que a provisória vai ser definitiva, né? E daí acaba se adaptando com essa provisória mesmo e vai colher problemas lá na frente, né? Problemas de dor, de machucado em mucosa, né? Perca óssea elevada, né? Queloides em gengiva, por exemplo, tá? Então, a prótese parcial removível provisória, como o próprio nome já diz, é uma provisória, como se fosse um test drive para o paciente se acomodar, a gente fazer os ajustes necessários para poder, então, fazer a prótese definitiva, beleza? E esse tipo de prótese, nós vamos ter presença de alguns elementos dentários, ainda em boca desse paciente, né? E o restante nós vamos substituir por elementos artificiais, né? Então, nessa prótese aqui de baixo, por exemplo, a gente pode notar que o paciente tem os dentes inferiores frontais aqui, certo? Região incisivo e canino. E daí a gente está repondo apenas região de pré-molar e molar, tá bom? E daí nós vamos para a prótese fixa, né? A prótese fixa, aqui a gente tem um exemplo de prótese fixa, mas ela pode ser ancorada em implantes, pode ser ancorada em preparo de dentes, né? Então, por exemplo, se esse paciente não quisesse, né, fazer aqui esses implantes, nós faríamos um preparo em cada dente para acoplar essa peça aqui, né? Então, óbvio que a distância aqui, quanto menor a distância entre os pilares, né, seja o pilar de dente ou o pilar aqui de implante, é melhor. Por isso que nesse caso foi sugerido aqui os implantes, tá bom?
Mas a gente tem outros tipos de prótese também, como o bloco, propriamente dito, onde a gente faz um tratamento de canal e o dente está extremamente destruído, e a gente vai colocar um elemento dentário apenas na parte da coroa aqui, revestindo todo o dente, né? E as onlays, overlays, né, também vão entrar nesse quesito. Então, às vezes um bloco, por exemplo, um preparo, por exemplo, né, onde eu preciso só de uma parte ou de uma cúspide do dente para reconstruir, né? Tenho mais de 2 paredes aí compostas, então provavelmente a prótese fixa, ela vai dar uma melhor longevidade dessa restauração, tá? E melhor adaptação do paciente também. Então aqui nós vamos falar do processo de confecção da prótese total, tá? Aquela primeira que nós mostramos aqui, né? E a importância então disso aqui, tá? Eu vou falar primeiro como que é feito da forma tradicional, tá bom? E da forma correta, porque hoje em dia as pessoas pulam muito etapas e depois não sabe por que a prótese fica folgada ou por que a prótese se machuca. Não é recomendado trocar esse processo. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, que eu vou falar aqui como que nós vamos fazer e como substituir alguma mão de obra aqui também, para facilitar a parte clínica, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, o paciente chegou lá no consultório, nós vamos fazer a moldagem anatômica, que é a primeira moldagem. Então, vamos selecionar uma moldeira que pode ser acrílica, pode ser uma moldeira aqui de aço inoxidável, né, de inox, por exemplo, tá? Mas é uma moldeira que ela já vem pré-fabricada, né, aquela de estoque que a gente fala, tá bom? Então, vai selecionar a moldeira na boca do paciente, essas moldeiras elas têm numerações, então nós vamos escolher a numeração que vai encaixar toda a arcada dentária dentro da moldagem, tá bom? Então, geralmente a gente vai fazer aqui com alginato, tá? Os alginatos eles têm várias colorações. Esse alginato mais roxinho aqui é o hidrogam, tá bom? É um alginato muito bom, porém ele tem um custo um pouquinho mais elevado, tá? Mas essa primeira moldagem você pode fazer com qualquer tipo de alginato, tá? Mas tem que ser bem realizada, tem que se respeitar a dosagem do alginato, do pó líquido, tá bom? Tem que ser feito com responsabilidade essa parte aqui, beleza? Então, depois de moldar o nosso paciente, a gente vai vazar o gesso, tá? Importante que a vazagem do gesso seja logo em seguida da remoção desse molde da boca do paciente, tá? Então, a vazagem do gesso, ele vai acontecer com gesso tipo 2 inicialmente, que é aquele gesso comum, tá? E a partir desse modelo, aí sim a gente vai passar para a construção da moldeira individualizada, tá? Então, a moldeira individualizada ou a moldeira individual é uma moldeira que nós vamos fabricar em cima desse modelo que a gente obteve, tá? Nesse modelo de estudo. Aqui dá para ver uma região um pouco mais avermelhada. Isso daqui é ser utilidade para fazer descompressão, a gente chama de área de alívio, tá bom? Lógico, se o paciente tem pouco osso, a gente nem vai fazer área de alívio, tá bom? Porque senão prejudica aqui a retenção dessa prótese, tá? Mais para frente a gente vai conversar sobre isso também. Essa moldeira ela pode ser feita tanto no laboratório protético quanto em clínica, tá? Então, se você dominar o conhecimento, você consegue fazer essa moldeira aqui. Ela é feita com acrílico, tá? Acrílico autopolimerizável. E a gente confecciona essa moldeira aqui. Vai tirar daqui desse modelo, aqui tá grudadinho, né? Mas vai tirar do modelo, tá? Pra gente fazer a moldagem funcional. Então, o próximo passo é começar a fazer essa moldagem funcional. Primeiro, a gente vai precisar moldar o fundo de vestíbulo, né? Qual que é a importância de moldar o fundo de vestíbulo? Essa parte aqui ela é muito procrastinada pelos profissionais, tanto pela galera de laboratório que não instrui,
quanto pelos dentistas, tá? Mas é muito importante porque isso aqui vai delimitar exatamente qual é o formato e aonde a minha prótese vai terminar, para ela coaptar certinho. Ou seja, isso aqui tem muito a ver, por exemplo, com a questão de retenção da prótese, né? Então, essa é uma fase extremamente importante, tá? Geralmente a gente vai fazer com Godiva, né? Esse material mais verdinho aqui ao redor são bastões de Godiva que a gente vai derretendo, vai colocando aqui cerca de 4 centímetros, vai molhar numa vasilha com água e colocar rapidamente na boca do paciente para ir moldando. Então a gente vai fazendo isso em etapas. Dá trabalho? Com certeza, gente. Dá trabalho. Beleza? Depois que nós fizemos isso, que já é a moldeira bonitinha, né, que a gente confeccionou, a gente vai então partir para a moldagem funcional, beleza? Então, primariamente, a gente preconiza o uso aí de moldagem com pasta zinco-enólica, tá, pessoal? Muito cuidado com essa moldagem. É extremamente importante que você utilize vaselina, né, no rebordo do paciente, no lábio do paciente. Por quê, gente? Essa pasta, se grudar na mucosa, é muito difícil sair, tá? Por quê? Porque ela vai grudar de uma forma muito grande ali na mucosa do paciente, justamente para mim reproduzir aqui, ó, até os desenhinhos do céu da boca, ó, dá para ver? Porque ela quer copiar com riqueza de detalhes, e é esse o objetivo dessa pasta zinco-enólica, tá? Então, ela vem em duas pomadas, a gente mistura numa proporção, um pouquinho mais da proporção da pasta branca e um pouquinho menos da vermelha. Vocês vão ver que tem duas pomadas, dois potinhos ali pra gente misturar, tá? É feito, a gente mistura rapidão, coloca na moldeira e já molda o paciente, tá? E importantíssimo que a gente limpe a espátula e a placa, porque, gente, esse material gruda pra caramba. E não é difícil ocorrer acidente com esse tipo de pasta, tá? Grudar no paciente, causar um desconforto aí para você e para o seu paciente, tá bom? Bom, como evitar todo esse processo até aqui? Se você tem a oportunidade de ter materiais um pouco mais efetivos para fazer a moldagem, tipo o quê? Por exemplo, tipo silicone de adição. Você pula essa etapa, tá bom? Então, tudo isso aqui que eu falei até agora, você pode voltar lá atrás, lá naquela moldeira metálica que eu mostrei, colocar silicone de adição e moldar o seu paciente, que você vai ter riqueza de detalhes, tá? Nossa, Andressa, mas não é muito mais fácil? Com certeza, gente, é muito mais fácil, mas é bem mais caro, tá? E quando a gente está falando de trabalho em prótese, a gente vai ter que ter uma força-tarefa, né? Então, vai ter que ter uma força-tarefa dos materiais, do conhecimento do dentista e principalmente do laboratório. E tudo isso, gente, é custo, tá? Então, às vezes, o paciente não vai conseguir pagar 7, 8 mil reais numa prótese, por exemplo, tá? Então, com essa técnica, a gente diminui o custo das próteses, tá bom? Então, tem uma margem de lucro mais confortável e para o paciente é um pouquinho mais barato, beleza? Mas assim, gente, o resultado final é praticamente o mesmo, tá? Não tem muita diferença, não. Depois de moldar tudo, aí a gente vai levar para o protético e o protético vai construir a base da nossa prótese, certo? E daí já vai vir aqui com o plano oclusal. Então, a confecção do plano oclusal, hoje em dia, é quase que 100% realizado ali no laboratório de prótese, tá bom? Então, já vai vir essa massa aqui, que é feita com cera 7, tá bom? Para poder fazer a confecção do plano oclusal. Qual a importância do plano oclusal? Gente, ele que vai ditar como o meu paciente morde, como ele deve morder, né? As inclinações
dessa prótese no sentido lateral, no sentido antero-posterior também, tá bom? Nós vamos ver isso aqui no próximo slide, muito bonitinho. Mas essa confecção do plano oclusal, ela tem que ficar impecável. Então, vem isso aqui pra gente. Vou até passar um slide. Vai vir lá, ó, parte superior e inferior. E a partir daí, nós vamos encaixar na boca do paciente e vai fazendo os desgastes necessários. Como que tira a cera? Vai pegar uma espátula, número 7, esquentar ela um pouquinho e ir desgastando aqui. Só passar ela aqui que já vai derretendo aos pouquinhos esse plano aqui. Perfeito? Para isso, nós precisamos usar um material de extrema importância que eu quase nunca vejo na clínica, né? Que é o quê? As réguas de Goldman-Fox, tá? Então, essa reguinha aqui é para a gente determinar se está reto aqui o plano oclusal, olha só. Aqui a gente tem, são duas réguas. Tem uma que o paciente vai morder nessa região, e essa daqui é para a gente analisar o parâmetro, tá? Então, coloca dentro da boca do paciente, tá? E daí a gente vai analisar. Primeiro a gente vai analisar essa linha que fica aqui, tá? Então, a distância aqui interpupilar, vai colocar bem nessa região. E vamos analisar se está reto o plano oclusal. Se tiver um pouquinho deslocado, por exemplo, se a parte esquerda aqui do meu paciente tiver um pouquinho para baixo, o que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que acrescentar aqui um pouquinho de cera, ou eu tenho que desgastar um pouquinho do lado, tá? O acrescentar ou desgastar, ele depende muito do terço, desse terceiro terço facial aqui, tá? Então, se o meu paciente está com a boquinha bem murchinha, eu vou aumentar um pouquinho dessa cera. Se é o contrário, eu vou diminuir, senão quando colocar o dente, vai ficar aquele típico dentadura de cavalo, né, gente? Então, tem que ter bom senso nessa parte aqui, tá bom? E daí a gente vai passar, então, essa reguinha aqui que está nos olhos agora para a parte inferior do nariz, aqui da região nasal, para a gente avaliar o quê? Para a gente avaliar se está coincidindo com a inclinação da prótese aqui do plano oclusal. Tem que estar reto, gente, dessa mesma forma, tá? Então, aqui a gente tem a distância aqui entre a linha abaixo do nariz, né? E aqui, cortando aqui a parte do meato acústico externo, tá? Então, tem que estar essas linhas laterais de forma reta. Não vai dar distorções aí na mastigação do paciente. Inclusive, pode causar dor para ele, tá bom? Muito importante. Uma vez registrado tudo isso, já desgastou, já está bonitinho, colocou a régua de Goldman-Fox e ficou desse jeito que está a imagem, aí nós vamos registrar então, né? Aí aqui nós vamos dividir, ó, tem uns risquinhos, dá para ver? Aqui a gente vai dividir a linha média do paciente, que é aquela que coincide com a região nasal, a ponta do nariz do paciente, né? Então a gente vai colocar a linha média, tá bom? A região até onde eu quero que apareça os dentes, olha só, né? Aqui são as regiões onde está canino, tá bom? Então, termina aqui o canino e começa a premolar, tá? Então, a gente vai pegar, vai colocar as duas próteses, as duas provas de plano oclusal na boca do paciente e vou registrar isso certinho. Isso aqui, gente, é grampo, tá? De grampeador. A gente coloca ele aqui, né? Para quê? Para que quando eu tiro da boca do meu paciente, fique registrado exatamente como ele está mordendo, para a gente poder colocar os dentes na região correta, na região certa, beleza? E imprescindível essa parte aqui, pessoal, tá? Independente, você vai moldar do jeito tradicional, se você vai moldar com silicone de adição, ou ainda, se você vai usar um scanner intraoral, isso daqui é importante, tá? Muito importante fazer isso aqui. Tem gente que usa scanner e não faz esse trabalho aqui, acho que é desnecessário, tá, gente? Uma das grandes falhas de prótese, principalmente falha estética, ou o dente fica muito grande, sensação de boca crescida, é por causa disso aqui, tá, pessoal? Então, após fazer esse trabalho todo, nós vamos escolher com o paciente a cor do dente, a cor da gengiva que ele quer, orientar sempre a cor da gengiva mais próxima à cor da mucosa do nosso paciente, tá? Para ter um aspecto sempre natural, de dente natural,
né, para não parecer algo extremamente artificial. E daí a gente vai começar então a colocação dos dentes propriamente dito, tá bom? Pessoal, se estiver chiando um pouco para vocês, vocês me desculpem, tá tendo obra aqui do lado do meu apartamento e tá impossível conseguir gravar sem um barulho, sem um ruído, tá bom? Então já peço perdão para vocês de antemão, tá? Então aqui vai fazer a colocação dos dentes, né? Então aqui a gente tem uma metade já com o dente colocado, outra metade não. Esse aparelho que está aqui atrás, que não dá para ver inteiro, é o articulador, tá? Semi-ajustável. Então ele vai reproduzir exatamente aquele plano que a gente fez com a reguinha de Goldman Fox, certo? E vamos colocar os dentinhos aqui bonitinho. A gente não, né? Quem vai colocar é o protético, tá? Ou o técnico em laboratório, tá bom? Aí vai vir esse material com os dentes montados, mas ainda com essa cera 7 aqui, para a gente fazer a prova, colocar na boca do paciente e ver se está certo. Aqui nessa imagem, a gente pode observar que o nariz do paciente está mais ou menos nessa região aqui, né? Então, a hora que a gente vem aqui, ó o desvio de linha média, tá? Tá totalmente desviado. Então, vai ter que fazer um ajuste aqui, jogar esse dente mais para a região esquerda do meu paciente, tá vendo, ó? Que a linha média está passando aqui, e é para ela passar aqui. Perfeito? Essa etapa vai chamar, então, a prova dos dentes, né? A prova dessa prótese com os dentes colocados na região pré-disposta, pré-determinada. E aqui, então, a prótese finalizada, né? Depois disso, ela vai para texturização, né? Para maquiagem de prótese. E daí, então, a gente vai sofrer a acrilização, beleza? O que é maquiagem de prótese ou texturização, né? Aqui a gente consegue ver que tem umas curvinhas, tá vendo? Ó? Isso daqui, por exemplo, ó, tá representando o pilar canino, né? A região de canino tem um osso mais denso. É sempre para dar, gente, naturalidade, para a hora que a pessoa sorri, parecer mesmo que é realmente o dente da pessoa. Então, a odontologia hoje, ela quer reproduzir o natural, né? Por isso que quando a gente vê algo extremamente algo que não seja natural, né, algo exagerado, para o dentista soa como uma aberração, assim. Às vezes a galera quer coisas cada vez mais claras, né? Por exemplo, dentes extremamente brancos, que parece branco pia, né? Pia de banheiro mesmo, aquele branco Deca, sabe? Eu acho aquilo muito feio, gente, muito brega, de verdade, tá? Pro dentista que tá fazendo ali, eu acho que 90% dos dentistas acham isso extremamente brega, né? E é uma moda que provavelmente daqui a uns tempos vai passar, como teve a moda de colar strass no dente, né? Como teve a moda de dente de ouro, entendeu? É uma moda que vai passar, a gente precisa tomar cuidado com isso aí, tá? Quando a gente fala de prótese, são pacientes geralmente mais idosos. Então, cuidado para não colocar um dente tão branco e nem sugerir um dente tão branco para o paciente, né? Porque ele vê aquilo fora da boca dele, ele não consegue ter a noção no dente com o contraste com a pele dele, por exemplo, tá? Então, a gente tem que usar aí um pouquinho de ética profissional para poder orientar esse paciente, tá? Para não expor ele ao ridículo. E aqui a gente vê a maquiagem, né? Ó, tá vendo umas veinhas aqui, a maquiagem da prótese. Então, essa prótese aqui foi um trabalho impecável, né, gente? Os dentes extremamente naturais. Aqui tá bem branco, né? Mas extremamente naturais. Beleza? E a última parte aqui é a acrilização da prótese, tá? Então, essa é uma introdução nossa, onde a gente tratou um pouquinho sobre a questão de prótese, tá bom? É só para vocês conhecerem um pouco mais, nós vamos entrar em questões mais acadêmicas, vamos dizer assim, né, sobre classificação das próteses, né, principalmente das PPRs, aquelas que precisam de grampo e dentes, né? Cai muito em concurso público, por exemplo, então a gente vai abordar mais para frente esse tema também, tá? Se isso foi interessante para você, foi legal, foi importante, não esquece de deixar aquele like e se inscreve aqui no canal. É muito importante para que a gente possa estar produzindo cada vez mais vídeos, tá? Deixa a sua sugestão aqui. O que você quer aprender e entender? Deixa aqui que a gente faz um vídeo dedicado para você, tá bom? Um abraço e até mais!